Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Pare de Mimimi, aquele vídeo onde vocês me mandam e-mails contando as suas dúvidas, as suas crises existenciais, coisas que vocês acham que eu ou a galera dos comentários pode te ajudar e nós damos o nosso melhor. Antes de eu começar o primeiro e-mail, você já sabe, curte o vídeo se você gosta aqui do Pare de Mimimi, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e compartilha esse vídeo com alguém que também tá precisando sair de umas fofoquinha. Mas fofoquinha. Me chamo A, tenho 19 anos e estou com o mimimi me atrapalhando a vida. Eu confesso que eu pensei muito antes de vir aqui me expor desse jeito, mas eu gostaria muito de uma opinião de alguém de fora. Então eu tirei a pouca vergonha da cara e decidi mandar. Já peço desculpas se o e-mail for longo. Há uns 3 meses atrás, conheci, através de uma rede social, 2 pessoas que acabaram virando os meus amigos. Chamarei a mulher de M, 22 anos, e o cara de J, 19 anos. No início, não tinha pretensão nenhuma de continuar mantendo o contato, mas acabou acontecendo. Conversa vai, conversa vem, eles disseram de talvez nos encontrarmos, cada um separadamente, pois eles não são próximos entre si. E eu, apesar de ter receio e ser levemente paranoica com essas coisas, achei uma ideia legal, pois eles parecem ser gente boa. Pensando em todos os cuidados possíveis que se pode ter nesses casos, eu comecei a me preparar. Mas eu confesso que mesmo assim eu tenho receio, afinal não quero virar estatística e aparecer no jornal. Além dos meus amigos que já estão avisados e vão ter a minha localização, gostaria de avisar aos meus pais, mas eu acho que não vai ser possível. Por conta de acontecimentos do passado, eu já explico, e mais as notícias que eles já viram sobre esses encontros, eu tenho quase certeza de que não me deixariam ir e ainda seria obrigada a cortar o contato. Esse tal encontro aconteceria no início do ano de 2024. Então eu ainda tenho tempo de pensar muito sobre o assunto e se vale a pena fazer algo assim, sabendo que depois de omitir a informação de onde conheci eles, não poderia voltar atrás e teria que manter. Explicação do acontecimento passado. Quando eu tinha por volta de uns 13, 14 anos, eu conversava com algumas garotas que fiz amizade virtualmente, com idades diferentes da minha. Tinham entre 15 e 20 anos. E algumas vezes rolavam alguns flertes. Meus pais acabaram descobrindo e, além de ficarem preocupados por conta da idade delas, também não gostaram da parte do flerte. Por algum tempo, a minha sexualidade foi questionada por eles e a minha privacidade invadida, pois ficaram monitorando o que eu fazia. Hoje em dia, não é mais assim, mas eu ainda tenho esses reflexos de esconder o que eu estou fazendo e tal. Então, as perguntas que acabaram me rondando são: o que você acha sobre encontrar amigos virtuais? Existe realmente alguma maneira segura de fazer isso? Acha que eu deveria contar aos meus pais e ter a segurança de poder contar com eles, mesmo com o risco de não poder ir e perder a privacidade de novo, algo que sinto que aconteceria? Gostaria de ser mais aberta com eles em relação a isso, mas as possíveis consequências pesam pra mim. Espero que você ou o pessoal dos comentários possam me ajudar dando a opinião de vocês. Caso não tenha o que fazer, espero pelo menos que tenha dado pra rir da minha cara e transformar em conteúdo. Obrigada por me ouvir, beijos menor que 3. Eu sou uma pessoa que desde muito nova eu sempre tive amigos de internet. Sempre aconteceu. Fosse quando eu tinha blog, que eu já tive blog quando eu era bem novinha, depois no Fotolog, amigo de jogo, já tive, assim, vários amigos. Inclusive, o meu primeiro namorado eu conheci pela internet. Na época era tipo, sei lá, Orkut, nem lembro direito, sinceramente. Mas era alguma coisa assim. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que conheci muita gente de internet. E eu acho que você conhecer uma pessoa na internet e você conhecer uma pessoa de um outro jeito na vida real, sabe? Uma pessoa aleatória, não faz tanta diferença. Porque se você conhecer uma pessoa aleatória, que não é tipo amigo dos seus amigos, sabe? Uma pessoa assim, que você conheceu, foi num lugar e conheceu, é uma pessoa de qualquer forma que você não conhece, você não tem referência dela e que pode fazer o que quiser. Igual uma pessoa da internet, que você não conhece, não tem referência. Às vezes, inclusive, você tem mais referência da pessoa na internet que você tá vendo outras coisas dela ali. E, sinceramente mesmo, até gente que você conhece pode ser que seja escrota com você e faça coisas ruins com você. Tem que ver muito bem as redes sociais, ver se é aquela pessoa mesmo. Se você se vê na webcam, se você vê que é aquela pessoa mesmo. Quando você for encontrar com essa pessoa, marca num lugar público. Se você puder ainda levar um amigo com você, melhor ainda. Fala, tipo, cada um leva um amigo e tal, porque vocês são todos amigos de qualquer jeito, que problema teria? Pra você se sentir mais confiante, mais confortável com isso. Mas assim, eu acho que a internet é só mais um dos jeitos de conhecer pessoas, que não difere muito de outras maneiras de conhecer pessoas. Você tem que tomar cuidado com qualquer pessoa aleatória que você conhece.
E até com pessoas mesmo que você já conhece há mais tempo, porque no final das contas a gente nunca conhece de verdade alguém. Então eu acho que é paranoia ficar nessa coisa só porque você conheceu a pessoa na internet. Se for pra ficar na paranoia, tem que ficar na paranoia de todo mundo que conhecer, aleatório, independente se é da internet ou não. Seria ótimo, incrível, maravilhoso se todo mundo aqui pudesse ser super sincero com seus pais. Não é o caso. Não é sempre assim que acontece. Cada um sabe dos pais que tem e muitas vezes não é possível fazer esse contato desse jeito. E aí, minha cara, meu caro, se você é uma pessoa já maior de idade, como é o seu caso, e você acha que você daí vai ter um problema de privacidade com seus pais, desculpa, se você tem 19 anos, não tem que ter problema de privacidade com seus pais. Você é uma pessoa adulta, eles não são mais responsáveis por você, eles têm que confiar na pessoa que eles criaram. Então, assim, se você acha que isso vai te causar mais problema, deixa quieto. Infelizmente, eu acho que muitas vezes a maneira com que os nossos pais agem, né, com a gente, que os pais agem com os filhos, é a causa, muitas vezes, de um afastamento. E isso é culpa deles. Porque você é uma mulher adulta. Você é uma mulher? Eu nem sei. Agora que a gente tá nesse pronome, vai ficar. Porque eu, sinceramente, não me lembro se você é homem ou mulher. Ah, você é mulher sim. Porque teve as amigas, tá? Você é uma mulher adulta e você pode tomar as suas próprias decisões. Você pode fazer o que você quiser e eles não têm que controlar. Eles têm que confiar em você, no seu julgamento e te dar todo o apoio que eles puderem. Mas eles não podem sair te proibindo mais de fazer coisas. Então, se você acha que isso vai te causar problema, não conta. Mas manda a localização para todos os seus amigos, leva amigo com você, não vai sozinha. Não vai. Tipo, a gente vai num grupinho e tal, marca num lugar muito público, com muita gente. E vai. Seja feliz, encontre seus amigos. Eu tenho tanto amigo de internet, porque depois quando eu comecei no YouTube, hoje em dia eu vejo que assim, a grande maioria dos meus amigos, não todos, mas assim, também não a grande maioria, mas uns 50% dos meus amigos, eu acabei conhecendo por causa da internet, por causa do YouTube. E é isso. A gente conhece pessoas assim. Inclusive tem uma história muito engraçada que a Carol, que é uma grande amiga minha, né? Ela fazia vídeos aqui no YouTube e a gente se conheceu um dia quando eu fui pra São Paulo pela primeira vez, super rápido, muito, muito rápido, assim, a gente se viu e tal, se conheceu. Tipo, passou tipo uma noite assim, né, que todo mundo saiu e fez uma social e tal, e cada uma foi pra sua casa, depois eu voltei pro Rio. E a gente passou a se falar só na internet. E aí a gente conversava na internet, ela falou assim, eu queria ir pro Rio. E aí eu falei assim, vem, fica aqui em casa. A gente só tinha se visto uma vez na vida. A gente se falava, assim, bastante pela internet, mas era se falar na internet, né. Eu lembro que eu fui pra eu acho que deve ter passado, tipo, uns 3 meses, assim, desde que eu tinha ido pra São Paulo. Ela veio, ela ficou na minha casa com os meus pais por uma semana, sendo que a gente só tinha se visto uma vez. E foi ótimo, a gente se deu super bem. Depois eu ainda fui pra São Paulo, fiquei na casa dela, e é isso. Eu particularmente, sou assim. Eu me jogo, eu faço amigos, eu conheço as pessoas, eu me meto no negócio, sabe? Eu chamo as pessoas pra vir pra minha casa, que às vezes eu mal conheço. Mas é isso. Não tô dizendo que você precisa fazer isso com pessoas que você mal conhece. Na verdade, eu não mal conhecia ela, a gente já se falava tinha um tempo. Mas assim, tô dizendo que não precisa ser tudo isso. Se você realmente tá ali em contato com a pessoa, tá vendo que aquela pessoa é de verdade, você conhece outras pessoas, outros amigos daquela pessoa, e tem toda essa coisa assim, confia um pouco mais. Claro que tem casos bizarros de catfish, mas são casos bizarros de catfish, não significa que é a regra. Oi, Gabi, tudo bem? Desde já, perdão pelo e-mail enorme. Enfim, pode me chamar de B. Eu tenho 18 anos e tô com um problema que eu acho que é mais um am I the asshole do que um mimimi mesmo. Eu tenho um primo de 11 anos que é racista. Eu vou chamar ele de D. Não só um primo, na verdade, mas acho que boa parte da minha família também, já que ninguém parece achar as coisas que eu vou falar aqui um problema de verdade. Mas dei ênfase no meu primo porque isso tudo meio que aconteceu por causa de coisas envolvendo ele. Eu me considero uma pessoa negra. Por ser light skin, muita gente me considera como parda, mas eu não vou entrar na discussão sobre esse termo aqui. Só quero dizer que é um detalhe meio importante na história. Então, eu obviamente não me sinto confortável com algumas atitudes e falas que ele tem. Calma que eu vou elaborar. Mas a minha família está me tirando como errada por ser mais velha e me acusam de estar me trocando por uma criança que é inocente e não tem maldade.
Gabi, eu poderia citar aqui pelo menos umas 20 situações que eu fiquei desconfortável com alguma coisa que esse moleque faz ou fala. Mas vou dar só uma visão geral da situação pra não ter que ficar o dia todo aqui. Eu já perdi a conta de quantas vezes ele fala, casualmente, umas coisas super racistas. Por exemplo, a gente tá vendo um filme e ele aponta pra algum personagem aleatório que é negro. E eu juro que pode ser a pessoa mais inegavelmente linda do mundo. Ele começa a reclamar, com uma expressão super irritada no rosto, como aquele personagem é feio. Isso nunca acontece quando é um personagem branco. Pra você ter ideia, ele se recusou a assistir os filmes do Homem-Aranha no Aranhaverso porque o protagonista é negro. Ele falou que ele era muito feio e simplesmente não quis assistir mais. E ele gosta de Homem-Aranha, já que ele assistiu todos os outros filmes quando o protagonista era branco e nunca reclamou de nada. Isso aconteceu recentemente também quando saiu o live action de One Piece. E desde o começo, assim que ele viu o ator que faz o Luffy quando criança. Que eu nem tenho certeza se é negro mesmo, mas tem pelo menos a pele bronzeada. A primeira coisa que ele falou foi: ué, o Luffy é negro? Eu respondi que não sei, que sabia só que, de acordo com o ator, na verdade ele é latino. Perguntei qual é o problema e ele só respondeu: nada, é que no anime ele é branco. Se ele fosse negro, eu nem ia assistir. Muito feio. Ia ser muito feio. Gabi, juro que me subiu um ódio tão grande nessa hora que eu só parei de assistir com ele e saí de perto, já que eu sei que não vale a pena discutir porque ele não quer entender. Mesmo não sendo diretamente pra mim o comentário, me afeta. Se você está se perguntando cadê os pais dessa criança, eles veem isso e não fazem nada. Só eu aponto algo de errado, mas eu não tenho mais energia pra fazer isso porque parece que eles só estão dando sermão porque eu reclamei e não porque eles veem um problema de verdade. Eu acho que eles realmente não veem, são bolsonaristas, coffee, coffee. Meu tio nunca falou nada de racista, mas também não corrige os erros do meu primo. E a esposa dele é daquelas pessoas que taxa pessoas aleatórias na rua como bandido. E quando você vai ver, é só uma pessoa negra, que dá selagem no cabelo ondulado dela porque diz que o cabelo é ruim. E que uma vez, quando eu apontei uma fala racista do meu primo, ela repreendeu ele falando que ele não tinha que ser orgulhoso desse jeito porque tem negro na família. Ela aqui se referiu à família do meu tio, no caso. E isso aqui é achismo mesmo, mas acho que na dela realmente não tem nenhum negro, já que eu sei que são de descendência italiana, e eles são todos visivelmente brancos, pele pálida e olho claro, sabe? Eu fiquei indignada e disse que, na verdade, ele tinha sim que ter orgulho por ter pessoas negras na família e perguntei qual é o problema. Ela só concordou comigo e desconversou na hora, mas eu nunca esqueci. Tem outras pequenas situações. Também como uma vez que eu mencionei sobre um youtuber de Minecraft que tinha feito umas merdas racistas e que eu tinha parado de assistir ele por isso. E meu primo, por algum motivo que eu não entendo, desde então fica enchendo o saco falando que não entende porque eu não gosto mais desse youtuber. Como se não fosse motivo suficiente, sabe? Eu tento muito relevar porque é uma criança. Óbvio que não é um ser desconstruído que entende as pautas sociais, mas também eu não passo pano. Não é como se ele tivesse, tipo, 8 anos e não soubesse o que é certo e errado. Eu acho que é assim impossível ele não saber que racismo é errado, já que isso é coisa que a gente aprende na escola, Gabi. Ele realmente só parece não se importar. Também, quando eu fiz a transição capilar e fiquei com o cabelo natural completamente cacheado, e ele falava o tempo todo como ele preferia o meu cabelo liso e que aquele tava feio. Ele também gosta muito de se reafirmar branco. Por exemplo, um dia eu tava falando, nem lembro o contexto, mas não era militando nem nada. Como a nossa família, no caso da minha e do meu tio, não da família da mãe dele, tinha bastante pessoas negras. E esse meu primo olhou rindo e falou: sim, mas eu sou branco. Do nada, ninguém tinha perguntado, ele só quis se reafirmar mesmo por algum motivo. E ele faz isso muito. Enfim, tendo isso explicado, desde que eu cansei de ficar reclamando pros pais dele, ou ficar repreendendo e explicando eu mesma que o que ele fala não é legal e que ele não deveria agir desse jeito, eu tenho me afastado da família dele. E a gente, eu e esse meu priminho, sempre fomos bem próximos do tipo de brincar juntos desde que ele era criancinha e eu bem mais nova. Ele basicamente cresceu comigo e gosta muito de mim. Isso me cansa tanto. Não é num tom de ingenuidade que ele fala isso, é num tom de negação mesmo. Às vezes ele fala até rindo, como que só pra me contrariar. Outras, é como se fosse um problema ser negra e ele ficasse irritado quando eu falo isso, porque ele não me vê como uma pessoa negra ou não quer me ver. Não sei, isso me incomoda, porque qual é o problema de ser negra, entende? E ele não quer conversar sobre isso, nunca me escuta e isso é muito frustrante. Os pais também não parecem ligar em ter essa conversa. Acontece que no último encontro em família que teve aqui, ele passou o tempo todo correndo atrás de mim e me chamando pra jogar ou pra olhar alguma coisa que ele tava fazendo, enchendo meu saco mesmo, incomodando, mas não só eu, como todo mundo, porque não tinha mais ninguém pra brincar com ele.
Minha avó tentou insistir pra eu brincar ou dar o meu celular pra ele ficar mexendo, mas eu disse que eu não queria. Nessa hora ficou um clima meio chato, mas eu senti que o pessoal ignorou, acho que pra não ficar pior. Ele ainda foi reclamar pro pai que eu tava sendo muito chata, e como eles viram o filho deles a noite inteira enchendo meu saco, eu assumo que eles sabiam sim que a criança tava me incomodando. Nessa hora, eu vi o meu tio me olhar feio, mas ele só puxou o D pra perto dele e ele não chegou mais perto de mim o resto da noite. Não é como se eu reclamasse ou fosse malvada ou ignorante. Eu só fico calada na minha e me afasto. Simplesmente eu não quero mais conversa com essa criança, porque eu não tenho mais paciência. Essa situação me deixa muito estressada e genuinamente mal, e eu esperava que as pessoas entendessem, mas não é o caso, já que quando eles foram embora, outros familiares meus, minha mãe, a avó e algumas tias, vieram reclamar comigo, dizendo que o que eu fiz foi horrível, feio, que eu incomodei esses meus tios e que eu tava me trocando por uma criança que só queria brincar, que eu deveria pelo menos ter dado meu celular pra ele acalmar e mais um monte de coisas, como se eu fosse uma pessoa horrível ou sei lá, como se eu tivesse uma responsabilidade de ficar com ele porque ele quer a minha atenção. Ele não é meu filho, porra, e ninguém tem de meu lado também. Não é de hoje que eles sabem do meu incômodo, porque eu tô sempre comentando com eles, mas ninguém levou isso em consideração. Eu não discuti, eu lembrei a eles de que eu já não gosto mais tanto assim de ficar com ele e que todo mundo sabia disso, e também porque eu já sou grande pra ficar brigando com uma criança de 11 anos, né? Que eu não tinha falado nada pra ele, só fiquei quieta na minha o tempo todo, então eu não tinha feito nada de errado, não tava gostando de receber sermão por isso. Fiquei meio calado o resto da noite até ir pra casa. Nesse dia, e desde então tá um clima do caralho dentro da minha casa, porque esses tios, pais da criança racista, ligaram pra minha avó, dizendo que não gostaram do que eu fiz e que não iam mais vir aqui em casa, já que eles não eram bem-vindos. Que eles já estavam com o pé atrás comigo faz tempo, porque eu tô sempre reclamando do filho deles. E que era uma vergonha eu ter 18 anos e estar agindo do jeito que eu agi pra uma criança de 11 que gosta muito de mim. Que não tinha motivo pra isso e o caralho é 4. Eu não sei direito o que sentir sobre isso, porque sim, eu fico mal de estar me afastando e criando discórdia, mas eu parei de me sentir bem-vinda lá e há muito mais tempo, porque além das situações que eu já contei mais cedo no e-mail, pra mim é muito mais do que isso. Não é sobre o meu primo, e sim sobre o fato de eu não me sentir ouvida sobre as coisas que me incomodam lá. E como eu disse, também não é como se eu ficasse arranjando briga por causa disso. Eu só quero ficar no meu canto e pronto, mas também fico triste por ninguém tentar parar pra entender o meu lado. O que eu faço pra consertar isso, Gabi? Se é que tem conserto, porque eu não planejo só em fingir que nada aconteceu e que eu não fico incomodada. Eu não acho que seja nada do outro mundo o meu pensamento, mas eu também não quero discutir e ficar gastando energia com isso. Porque quem sou eu pra falar algo do modo com que eles criam o próprio filho, né? Eu tô mesmo fazendo uma tempestade num copo d'água, ou eu tô sendo louca e realmente uma criança de 11 anos é muito inocente pra entender que essas coisas são erradas? Queria ouvir a sua opinião, o que eu posso fazer, ou o que você faria no meu lugar. Beijinhos, menor que 3. Não, você está certíssima. Inclusive, o filho nem é seu. E eu acho ridículo alguém tá colocando a responsabilidade de você de cuidar da criança só porque a criança quer ficar com você, sendo que você, sinceramente, já tem 18 anos e você pode estar afim de fazer outras coisas, porque você já é uma mulher adulta. E outra coisa, tem que dar pelo menos o celular. Dá você um celular pra criança, dá você o seu celular, que eu vou ter que dar o meu celular que é meu e eu não tenho nada a ver com essa criança. Então assim, eu acho que tem certas coisas na vida que, infelizmente, a gente tem que bater o nosso pé mesmo, sabe? E não vai ser todo mundo que vai aceitar isso de boa. E nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer, super pacíficas. Mas a gente precisa fazer e tomar as decisões que a gente precisa tomar, sabe? Então, assim, eu acho que você tá mais do que certa. Eu acho que se você quiser se afastar, você tem que se afastar. E eu já falei isso aqui várias vezes. Não é porque a sua família que você é obrigada a nada se as pessoas não te dão o mesmo respeito. Então, tá te dando trabalho? Tá fazendo você uma situação constrangedora? Foda-se! Foda-se! E fala mesmo. Mas é uma criança. Mas eu não quero essa criança perto de mim porque ele é um escroto. E eu já falei pra todo mundo e ele continua, ninguém faz nada, me irrita, eu não quero. Ele que fica com os pais dele. E pode falar assim, exatamente desse jeito que eu tô falando aqui com você. Bem assim, bem calminha. Sabe? Bem calminha, bem de boa. Porque muitas vezes é só assim que as pessoas conseguem entender, sabe? Quando a gente se impõe mesmo numa situação. E é isso, e é bater o seu pé mesmo pra eles entenderem que não vai ter discussão sobre isso com você. A não ser que ele cresça mais e ele comece a entender que isso é errado, que os pais ensinem, ou que ele aprenda por conta própria, não vai ter um jeito de você salvar essa relação. E independente, eu acho que independente da idade. Tipo, se tá sendo um comportamento que tá te incomodando e
não é o seu filho, e você infelizmente não consegue educar, e você não pode também interferir na educação que estão dando pra ele, afinal ele não é seu filho, não tem o que você fazer. Afaste-se. Afaste-se. A gente tem que aprender a se afastar mesmo, sabe? Não dá pra gente solucionar o problema dos outros, sabe? Tem um limite do que a gente pode fazer. E tá te incomodando, tá sendo uma situação péssima pra você, e você não tá afim, não é mais uma companhia agradável de você tá... Vai embora! Você falou 1 milhão de vezes, você tentou consertar, você tentou dialogar, você fez tudo que você podia. Eu acho que você tá certíssima. Sim, mas certíssima. E também eu acho que é um processo de você aceitar que eles vão ficar chateados mesmo com você. Porque muitas vezes a gente não consegue controlar a forma com que as outras pessoas pensam, sabe? Não consegue controlar como as outras pessoas vão reagir. Mas você tem que ter consciência de que você tá fazendo o que é melhor pra você mesmo. E que é isso, você não tem que, não é obrigada a se colocar numa situação que você não tá sendo respeitada, que ninguém tá te ouvindo, que ninguém tá te ajudando a se sentir mais confortável. Você não é obrigada. Não vai ter mãe, não vai ter avó, não vai ter tio, não vai ter ninguém que vai te obrigar. Olá, Gabi, tudo bem? Eu me chamo A e assisto o seu canal há muito tempo. O mimimi em questão não é exatamente meu, mas sim de um amigo meu. Eu e meu amigo L estávamos procurando vídeos engraçados pra dar pitaco na vida alheia. E como eu já acompanhava o Pare de Mimimi há muito tempo, decidi mostrar alguns vídeos pra ele, que não conhecia o canal. Acontece que em um dos vídeos, o padrasto que fazia xixi no shampoo da garota chamou a atenção do L, que disse que tinha uma história parecida mal resolvida. Um dia, ele estava tranquilamente jogando com alguns amigos em chamada, quando a mãe dele entra no quarto e pergunta se ele mijou na própria gaveta de cuecas. O L, muito confuso, só riu, achando que era uma piadinha da sua mãe pra fazer graça pras pessoas da chamada, mas rapidamente descobriu que sim, sua gaveta de cuecas estava encharcada de mijo. Uma informação relevante, no dia anterior houve uma festa de família na casa deles, com comidas e bebidas alcoólicas. Ele, obviamente, não tinha feito aquilo, e os dois concluíram que deveria ter sido o cachorro que de alguma forma conseguiu essa façanha. Dias se passaram até que Ellie escuta sua mãe fofocando com a sua tia sobre o tio dele, enquanto bêbado, supostamente ter mijado na cortina da casa da tia. Até aí tudo bem. A coisa implica na próxima reunião de família, onde os pais do L chamam ele para um canto, dizendo que o tio dele queria conversar / se desculpar com alguma coisa. Não foi difícil ligar os pontos a partir daí. O L já tinha entendido toda a situação. Seu tio, bêbado, que tinha urinado com tamanha intensidade dentro da sua gaveta de cuecas. Ao se aproximar de seus pais e do seu tio para receber as supostas desculpas, ele percebe a cara do mesmo envergonhada. Seus pais, que o acompanhavam, riem e dizem para deixar quieto. Acontece que agora, em todas as festas de família, o tio do L o evita e parece extremamente envergonhado na sua presença. Mas mesmo não tendo contado, o L já sabe o que aconteceu. Sendo assim, meu grande amigo L solicita o seu conselho e o do pessoal dos comentários de como restabelecer uma relação normal com o tio. Ele deveria conversar com o tio e contar que ele sabe que ele mijou a gaveta de cuecas dele todinha. Deveria deixar isso baixo e tentar se reaproximar de outras formas, sem mencionar esse constrangimento? Ou alguma outra solução milagrosa? Que não envolva abrir relacionamentos como na maioria dos pares de mimimi, kkkk. Enfim, obrigada por ler, Gabi. Seu cabelo está lindíssimo nos últimos tempos. Beijos, menor que 3. Eu acho que numa situação dessa, tipo, quando tem uma pessoa que tá, assim, com muita vergonha, eu acho que a melhor coisa que a gente faz é encarar essa vergonha de frente, sabe? E deixar claro pra pessoa que a gente não liga, que isso não é grande coisa. Que tá tudo bem, que você não se importa, que é coisa de bêbado, sabe? E falar mesmo, pra deixar claro pra aquela pessoa, porque às vezes a pessoa tá com vergonha também, assim, porque ela acha que você ficou chateado, magoado, alguma coisa assim, sabe? E eu acho que às vezes é melhor falar logo disso, tirar isso do caminho, pra poder resolver mesmo, sabe? E ainda mais se for você, porque como ele tá com muita vergonha, não vai vir dele. Então acho que tem que ser o seu amigo mesmo, sabe? De ir lá e falar, né? Vem cá, tio, rapidinho. E falar, eu não ligo, tipo, tá tudo bem, não precisa ficar assim, sabe? Não é nada demais, não. E depois ter uma conversa sobre uma outra coisa pra ficar mais leve, sabe? E acontece, gente, é coisa de bêbado mesmo, assim, sabe? Tem gente que faz um bagulho assim. É que também não tem como fazer magicamente que o tio dele encare isso de uma outra forma, sabe? As pessoas, elas têm reações diferentes às coisas e infelizmente não tem muito
o que fazer, sabe? Então assim, eu acho que ele deveria ir lá e falar com o tio, porque a situação já tá ruim, já tá constrangedora de qualquer jeito. Piorar não vai, sabe? Se piorar também, que diferença vai fazer? Se o tio já tá todo esquisito com ele, já tá não querendo falar com ele, todo envergonhado. Tipo, já tá numa situação ruim. Então falar, ou vai manter a situação igual, não vai mudar nada, ou vai melhorar a situação, sabe? Eu acho que meio que é isso, você vê o quanto que você tem a ganhar e quanto você tem a perder de ir lá e tentar... de ir lá e tentar conversar, sabe? Eu acho que só tem ganhos. Mas não tem como ele consertar 100%, sabe? Tipo, depende muito do tio dele. Se o tio dele vai se sentir ok, confortável depois. E isso é uma coisa, questão do tio dele mesmo. Eu tenho cada história, não minha, no caso, que eu não passo por essas coisas, tá? Mas assim, eu tenho cada história de amigas minhas que fizeram xixi, assim, tipo, ai, tava bêbada, entrou no quarto dos pais, fez xixi no quarto dos pais. Eu tenho uma amiga que uma vez chegou bêbada na minha portaria e fez xixi na minha portaria. Tipo, olha, eu tenho uma amiga que uma vez mijou na minha cama. Botou a culpa no Black, coitado. Olha, acontece. Se você tem alguma dúvida, alguma crise existencial ou algo que você acha que eu ou a galera dos comentários pode te ajudar, manda um e-mail pra mimimi@gabifadel.com. Não se esquece também de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem resolvido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!